Doutora Zenaide, muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui tentando trazer uma contribuição para esse assunto que cada dia se torna mais importante. A vida começa nos animais pela concepção. Dessa concepção, duas células se unem, vão diferenciar e vão desenvolver. A concepção se faz na porção proximal da trompa. O ovo se forma aqui e vai progredir até chegar ao útero e encontrar o seu ninho, de onde começa a se desenvolver. Um só espermatozoide é responsável pela fecundação do óvulo. E a partir desse ovo, dessa divisão, todos os sistemas do organismo, com seus órgãos específicos, vão desenvolver de uma maneira que muitas pessoas não conseguem entender e acham que a vida é assim. Na realidade, nascer vivo é um milagre. Nascer vivo, bem formado, é milagre. Nascer vivo, bem formado, mental e psiquicamente bem, é muito milagre. Então, dos desvios da concepção, nós vamos encontrar as síndromes. Essas síndromes são muitas hoje. O geneticista, para denominá-las, para conseguir encontrá-las, joga os caracteres no computador e o computador mostra que síndrome é. Na síndrome, nós encontramos malformações. E essas malformações são muito características. Por exemplo, o Down tem uma malformação cardíaca. Vocês me desculpam, eu vou levar para minha sardinha brasa, porque eu sou cirurgião cardiovascular. Então, o Down tem um defeito cardíaco que é muito frequente nele. 80% das cardiopatias no Down tem esse tipo de defeito. É um defeito no núcleo do coração, lá dentro do coração. Um defeito que não é muito fácil de ser corrigido. E assim por diante, nós vamos ver, existem muitas síndromes. Existem aqui, que nós estamos chamando a atenção, o Edwards, existe o Down, existe o Turner, existe Marfan, e daí por diante, todos com problemas cardíacos. Mas a pessoa que está sendo formada, o indivíduo que está sendo formado, não precisa ser sindrômico para ter doença. Aqui no nosso caso, cardíaco. E nós vamos encontrar muito disso. Mas aqui é o exemplo clássico do Edwards, né? Nós fomos buscar essa criança numa cidade lá do Rio Grande do Sul e nós vamos voltar a falar nela. A embriologia é o estudo da evolução dos diferentes órgãos. E essa embriologia explica as mais frequentes malformações que a gente tem no organismo. O coração é um órgão de formação muito complicada. E é onde qualquer desvio vai resultar numa cardiopatia mais tarde. O coração, lá em cima, onde vocês podem ver, começa por dois tubos que estão na parte anterior do embrião, que são chamadas de aortas ventrais primitivas, que se unem. Dessa união vão torcendo, vão abrindo comunicações umas com as outras, até formar esse verdadeiro saco que está aqui embaixo, para chegar no futuro a esse complexo órgão que é uma bomba aspirante premente, capaz de promover a circulação sanguínea, responsável por levar o oxigênio a todos os nossos tecidos, que vai se manter vivo dessa maneira. Vocês estão vendo, vou só chamar a atenção, infelizmente não tem um apontador aqui, que o coração é dividido ao meio, no sentido longitudinal. Então, nós temos um coração esquerdo e um coração direito. Cada coração tem
uma parte em cima, uma parte embaixo. A parte de cima são os átrios, a parte de baixo são os ventrículos, que são as bombas de sangue. E isso tudo funciona harmonicamente por um sistema próprio do coração que regula seus batimentos pela interferência do sistema nervoso autonômico e por interferência de hormônios, principalmente da suprarrenal, que é a adrenalina, né? Todo mundo sabe que no medo, na dor, no frio, o coração bate mais depressa às custas da liberação da adrenalina. Na síndrome de Edwards, nós vamos encontrar muitas malformações. Eu coloquei aqui neurológica e cardíaca, porque são realmente as que nós precisamos nos concentrar nelas, né? O tratar o doente depende muito da sua apresentação. Mas não é só o paciente. Nós não podemos esquecer da situação familiar. Vocês imaginam um casal que planejou uma gravidez, que fez tudo desde o comecinho e que, de repente, na hora do parto, alguém chega e fala: ó, seu filho tem uma síndrome de Edwards. O que é isso? É uma situação grave, né? E aí vem uma série de coisas. Nós não podemos nunca separar paciente de família. Dos defeitos mais comuns que aparecem no Edwards, nós vemos ali, né, no meio, onde tem 2 em algarismo romano, uma comunicação entre os 2 corações, direito e esquerdo. A pressão do lado esquerdo é maior que a direita. Portanto, o sangue, parte do sangue que devia sair para o corpo, é bombeada através desse orifício para o lado direito. Ora, o lado direito está recebendo o sangue que volta do corpo para ir no pulmão buscar oxigênio. O que acontece? Há uma sobrecarga na circulação pulmonar e essa sobrecarga logo leva a uma situação que deixa incapacitada a possibilidade de correção desses defeitos. É um defeito simples, que a cirurgia cardíaca já corrige isso há muitos anos, não tem grandes dificuldades de correção, mas o problema é a oportunidade. Vocês estão vendo aqui a síndrome de Edwards, vocês estão vendo o afago da mãe a essa criança. As famílias são muito, muito apegadas a essas crianças, talvez, não sei até se um sentimento de culpa por ter nascido uma criança desse tipo, mas principalmente pela intensidade dos cuidados que essas crianças necessitam. Desenvolve uma relação muito, muito grande entre pais e crianças assim sindrômicas. Como se tratam as cardiopatias congênitas? Obviamente, em primeiro lugar, é preciso saber se essa cardiopatia tem chance de correção. Porque a partir daquela embriologia que vocês viram, tem apresentações de coração que não dá nem para saber onde começar. Então, não tem jeito de corrigir. Então, o primeiro passo é saber se a cardiopatia é compatível com a correção. Em segundo lugar, muito, muito importante, são as condições da circulação pulmonar. A circulação pulmonar tem que ter, no máximo, 1/4 de pressão do braço. Se nós temos 12 aqui, a pressão no pulmão não pode ser maior que 3, porque senão, desculpa, eu preciso de mais tempo. Se essa pressão for maior, chegando igual à pressão do braço, acabou, não tem mais condição de tratamento. E também não se corrige alguns defeitos que a criança nasce com eles e são responsáveis pela manutenção da sua vida. Vocês estão vendo aqui, segurando 2 crianças, uma com uma CIV, essa branquinha aqui, e o outro moreninho lá, que tinha uma tetralogia, falou que foram operados e ficaram curados. O que é curado? Curado é quando vocês pegam um defeito, corrigem e determinam
a volta a uma fisiologia normal que ele nunca teve, a integração dessa criança à sociedade, ao esporte, ao estudo, a tudo que vocês imaginam. Vocês estão vendo à direita uma criança magrela que foi operada aos 8 meses de vida e que foi feita uma cirurgia para melhorar as suas válvulas, porque as válvulas que ele nasceu eram muito defeituosas. Não tinha condição de se colocar numa criança daquele tamanho válvula. Essa criança sobreviveu a essa cirurgia precária e ficou caquética, desnutrida, como vocês estão vendo lá. E nós fomos obrigados a operá-la com 3 anos de vida. E nessa criança tivemos que dar um jeito de colocar 2 válvulas protéticas. Ora, essa criança não pode ser comparada com as de cá. Essa criança não está curada. Nós não demos a ela a condição de uma anatomia normal, de uma fisiologia normal, porque as válvulas as próteses valvares são de duração determinada. Então, aqui entra os princípios que foram definidos da medicina há 400 anos antes de Cristo, por Hipócrates. Hipócrates dizia, à esquerda, os médicos muitas vezes curam, outras vezes paliam, quer dizer, fazem cirurgias para melhorar a condição de vida do paciente e ele sobreviver. E, em alguns casos, o médico não consegue fazer nada e nem deve intervir para não mudar a história natural da natureza. Então, esses eram os princípios que foram colocados por Hipócrates lá há 400 anos de Cristo. Vou passar rapidamente o caso da Ana Luísa. Ana Luísa nasceu em Ijuí, Rio Grande do Sul, de uma gestação normal, parto cesárea, que durante a gravidez havia sido seguida por estudo ultrassonográfico, pré-natal perfeito, e nunca tinham descoberto qualquer sinal de malformação nessa criança. Aqui entra um parênteses. Esses resultados estão nitidamente ligados à máquina maquinista. Não adianta um mau ultrassonografista ter um bom aparelho se ele não sabe o que está vendo. E essa criança nasceu com síndrome de Edwards, com cardiopatia, era uma CIV grande, e na primeira semana de vida, os médicos de Juí mandaram-na para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para fechar a CIV. Chegou lá, ela ficou 2 semanas e a devolveram do jeito que foi, com a desculpa de que ela era sindrômica. Olhem só, ela era sindrômica e eles não iam tratar. De Ijuí, os pais entraram pela internet em contato com Ribeirão Preto. Marília me contou a história, eu falei, estou de férias, eu vou a Ijuí. Liguei para o colega de lá e esse colega falou, não, o senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Catei minha caixa de instrumento, esterilizei, peguei o avião, fui para Ijuí. Cheguei lá, o anestesista não deixou operar a criança. E ela estava ótima. Naquela época, ela estava nutrida, com um defeito grande no coração, mas sem hipertensão pulmonar. O que aconteceu? Lá em Juí, fizemos uma romaria para ver se conseguíamos um translado dessa criança para Ribeirão Preto. Fomos a assistente social da prefeitura, que no dia o prefeito não estava, fomos recebidos pela secretária da prefeitura, e uma coisa curiosa, elas duvidaram da minha idoneidade. Elas acharam que eu era um charlatão que estava lá querendo enganar todo mundo. Quer dizer, só acreditaram a hora que eu fui mostrando meus diplomas lá e tal. Resultado, voltei de Juí sem operar a Ana Luísa e sem um translado definitivo. Ela só chegou para nós 2 meses depois. E para fazer uma cirurgia em que nós reduzimos
a artéria pulmonar. Reduzindo a artéria pulmonar, nós criamos uma dificuldade do sangue chegar ao pulmão e damos chance de não desenvolver hipertensão pulmonar, que é o que a gente quer para depois poder operar definitivamente. Vocês estão vendo, é uma cirurgia feita por uma equipe mínima. Lá estou eu operando com a instrumentadora, aqui com a anestesista, a Ana Luísa operada por uma incisão anterior aqui, que a gente chama de esternotomia, e a foto da cirurgia. Nessa foto da esquerda, vocês estão vendo um vaso à direita e um vaso à esquerda lá no fundo. Aquele vaso da esquerda está levando sangue para o corpo. E esses vasos deviam ter o mesmo tamanho. No entanto, o vaso da direita é o que está levando sangue para o pulmão, é 2,5 vezes maior que da aorta. Ou seja, a hipertensão pulmonar era grave. O que a gente faz, está esquematizado nessa próxima fotografia, é criar um laço, um anel, para apertar a artéria e criar o que nós chamamos de cerclagem ou bandagem da artéria pulmonar. Quais são as possibilidades? Primeiro, se tem hipertensão pulmonar. Se tiver hipertensão pulmonar, a possibilidade é 0. Se não tiver hipertensão pulmonar, essa cirurgia é uma cirurgia transitória, é uma cirurgia que não cura, ela só vai dar chance da criança desenvolver e lá para diante ver se tem possibilidade de fazer a cura perfeita. Mas a família tem ansiedade por isso, a família quer que o filho seja tratado de alguma forma. Então é preciso deixar isso muito claro para a família que é uma cirurgia não corretiva. E abandonar essas crianças do jeito que elas estão é fazer eutanásia, matar a criança, porque se nada for feito, ela vai morrer mesmo, né? Portanto, e morrer sem um amparo. E eutanásia não é isso. Eutanásia vem do grego eutanasia e quer dizer morte sem sofrimento. A criança precisa ser assistida. Não precisa fazer uma cirurgia cardíaca complicada, não precisa fazer uma diálise peritoneal, não precisa fazer um transplante de rim, mas precisa dar oxigênio, precisa dar nutrição, precisa dar hidratação. A história natural, como a doutora Patrícia mostrou, vai fazer a seleção desses doentes, né? Tanto que o que passar dessa fase vai sobreviver. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque se não se fizer observação dessa condição, o que nós temos? Nós estamos aqui lutando para chamar a atenção para a síndrome. Nós queremos que a síndrome seja mais amplamente conhecida, para que nós consigamos mudar a ideia de alguns médicos que, para eles, síndrome de Edwards é igual a aborto enquanto no útero ou deixar morrer a hora que nasce. Poucos médicos sabem, como a doutora Patrícia mostrou aqui, que existem crianças dessas adolescentes e que são compatíveis com o convívio familiar. E também queremos, com essa criação, uma maneira de acolhimento a essas famílias. Porque vocês que não mexem com isso, não têm a menor ideia do que uma criança dessa no seio familiar traz de desmoronamento. Isso é muito sério e nós precisamos dar acolhimento a essas famílias, né? E não esquecer do que foi dito pelo nosso grande mestre, mudando um pouco o conceito de Hipócrates, que na realidade está aí, em que ele dizia assim, Dr. Adib Jatene, para aqueles que não conhecem, foi um grande cirurgião cardiovascular brasileiro, formador de uma escola enorme, reconhecido mundialmente e, além de suas qualidades médicas, foi um grande criador de material cirúrgico para cá, para o Brasil e para toda a América Latina. Então, ele dizia, a função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Eu vou terminar pedindo à excelentíssima senadora para eu fazer 2 reparos. Primeiro, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é FMRP, USP. Se ficar só MF, fica da Faculdade de Pinheiros de São Paulo, né? E a segunda é que não sou ex-professor, eu sou um professor aposentado. E a terceira coisa que quero colocar aqui é que, coincidentemente, minha turma ingressou na faculdade em 1960, ano de criação de Brasília. E a turma ficou com o nome de Turma Brasília. Muito obrigado.